noite a todos. Meu nome é Natália Zagonel. Eu recebi o convite da Mari aí do centro para fazer uma leitura, de reflexão. E esse aqui é o Mike. Ele é meio bravinho. Eu peguei ele meio forçado para estar aqui com a gente. E ela pediu para eu separar um capítulo de algum livro de reflexão ou que eu gostaria de falar alguma coisa. E eu tenho uma ligação muito forte com os animais. Então, eu resolvi pegar uma mensagem que pudesse falar sobre eles, né? Eu faço parte de uma organização dentro do meio espírita chamada MOVE, que é Movimento pela Ética Animal Espírita. E a gente é um grupo que atua de forma virtual, a gente tem site, Instagram, Facebook, vários meios assim, canal no YouTube, em que a gente fala sobre a temática da ética animal e da ética ambiental dentro do movimento espírita, e a gente tem como base a comunicação não violenta. Então, a gente tenta levar a verdade em relação aos animais dentro de tudo que a doutrina espírita nos fala. A gente tem um catálogo de referências com mais de 180 citações dentro da doutrina, seja na codificação, seja na revista espírita, seja nas obras complementares. E aí a gente, a partir disso, faz vários tipos de ação, né? Desde artigos que nós escrevemos até Move Lives, que a gente chama, que são as lives que nós fazemos, que eu sou a responsável, e vários outros projetos, assim, a gente tem questões, assim, relacionadas à evangelização e mocidade, nós temos exposições doutrinárias, porque apesar de trabalharmos de forma digital, não temos uma sede fixa, nós atuamos dentro do meio em que nós estamos, cada um na sua cidade, e a gente tenta levar essa temática que muitas vezes é negligenciada, nós tentamos levar para os espaços espíritas, né? E aí, pensando nisso, eu peguei uma citação que está no catálogo de referências no nosso site, que é do livro Conduta Espírita, do espírito André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E eu peguei o capítulo 33, que é o Perante os Animais, tá bom? E aí ele é bem curtinho, assim, eu tenho uma página, eu vou ler, porque eu acho que é importante a gente saber que a doutrina espírita sempre falou pra gente ter o zelo em relação aos animais. Então, vamos lá. Você vai ficar quietinho, Mike? Ou vai ficar rosnando? Começa assim. Abster-se de perseguir e aprisionar, maltratar ou sacrificar animais domésticos ou selvagens, aves e peixes, a título de recreação, em excursões periódicas aos campos, lagos e rios, ou em competições obstinadas e sanguinolentas do despotismo. Há divertimentos que são verdadeiros delitos sob disfarce. No contato com animais a que devote estima, governar os impulsos de proteção e carinho, a fim de não cair em excessos obcecantes a pretexto de amá-los. Toda paixão cega a alma. Esquivar-se de qualquer tirania sobre a vida animal, não agindo com exigências descabidas para a satisfação de caprichos alimentares, nem com requintes condenáveis em pesquisas laboratoriais, restringindo-se tão somente às necessidades naturais da vida e aos impositivos justos do bem. O uso edifica, o abuso destrói. Opor-se ao trabalho excessivo dos animais, sem lhe administrar mais ampla assistência. A gratidão também expressa justiça. No socorro aos animais doentes, usar de recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que aplique a seu próprio favor. A luz do bem deve fulgir em todos os planos. Apoiar, quanto possível, os movimentos e as organizações de proteção aos animais, através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Os seres da retaguarda evolutiva alinham-se conosco em posição de necessidade perante a lei.
todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Por Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14, né? Essa última frase. Então, assim, um comentário bem breve que eu queria destacar é que o Conduta Espírita, ele é um livro que trata justamente da conduta que um espírita deve ter. Então, é muito interessante porque ele traz vários capítulos a respeito de vários setores da vida do homem que o espírita poderia atuar e qual seria a conduta, então, de um espírita diante dessas questões, dessas esferas. E em relação aos animais, ele fala, então, sobre 2 pontos que eu queria ressaltar, né? Primeiro, as pessoas perguntam, mas será que a gente pode fazer tratamento espiritual na casa espírita para os animais? E a resposta está aqui, que diz que quando você encontra animais doentes, usar de recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar aqueles que são de natureza mediúnica, constitui caridade, constitui um favor. Então, aí já tira a nossa dúvida, que é possível sim a gente fazer, organizar pelo menos um dia por semana, a cada 15 dias, na nossa casa espírita, específico para tratamento dos animais, né? E outro ponto que eu queria ressaltar é apoiar quanto possível os movimentos e as organizações de proteção aos animais. E isso envolve várias coisas, né? Desde protetores individuais, que resgatam animais de rua, até organizações grandes, né, de ativistas veganos, que são ativistas pelos direitos dos animais, são atitudes que um espírita deveria apoiar. Então, quando você que é dirigente ou está na sua casa espírita, tem algum papel importante dentro da organização da casa espírita, se alguém chega dando a ideia de fazer algo relacionado aos animais, seja uma exposição doutrinária, seja uma aula para mocidade, seja algum tipo de mudança em relação à alimentação, seja numa lanchonete, ou mesmo naquelas organizações beneficentes, né, tipo risoto fraterno, feijoada fraterna, aqui está mostrando, André Luiz nos mostra que devemos, enquanto dirigentes, enquanto espíritas, apoiar esse tipo de iniciativa. Então fica aí o meu apelo, o meu recado, para que a gente tenha as portas mais abertas para falar sobre esses seres que são tão puros e nos ensinam tanto, e não somente cães e gatos, né? Como quando a gente fala sobre animais, a gente acaba falando mais sobre eles, mas tem muitos animais por aí, a gente tem que respeitar todos, né? Acho que é isso. Obrigada pela oportunidade que me deram aqui para falar um pouquinho, e se puderem, sigam o Move nas redes sociais, Instagram, Facebook, site, move.ética animal espírita, você já vai encontrar. Tá bom? Obrigadão, gente. Beijo.